Yin e Yang, o conceito do taoísmo usado para explicar duas forças fundamentais opostas e ao mesmo tempo complementares que se encontram em todas as coisas: noite e dia, cheio e vazio, ou, o meu favorito, sombras que só existem com o contraste da luz. Porém, onde mais exploramos esse conceito é na ficção. Heróis e vilões são representadas em diversas obras que você imaginar. Na maioria delas, o vilão não passa de uma oposição ao protagonista, uma mera barreira a ser ultrapassada, com sua personalidade carregada de pura maldade, sem justificativas, sem porquês. Existem outros vilões, no entanto, que nascem como bons personagens e por fatores de contexto evoluem para uma versão vista como vilão. Mas e quando esses vilões continuam certos? A primeira narrativa que o anime nos apresenta ao Itachi é como um vilão sem coração. Ele simplesmente é um homem que matou o clã inteiro porque queria testar suas habilidades, deixando somente seu irmão mais novo vivo. É só quando ele enfim morre que conhecemos a verdade por trás dele. Descobrimos que Itachi cresceu em meio à guerra quando ainda era uma criança. Uma das suas experiências marcantes foi como um personagem que pedia por água. Itachi correu para ajudá-lo, deu a água a ele e, ao abrir os olhos, o inimigo viu seu equipamento ninja e o atacou. Itachi o matou por instinto de defesa, mas então perguntou ao seu pai: por que esse ninja tentou me matar? E seu pai respondeu: porque isto é uma guerra. Não é uma guerra entre pessoas, é uma guerra entre nações, e por isso, estranhos se matam sem motivo. É assim que o mundo ninja é. Essa experiência o marca tanto que ele se pega refletindo sobre a vida e a morte. Antes mesmo de encontrar uma resposta, uma outra experiência de guerra acontece e a Nove Caudas é solta em Konoha. Pessoas morrem, destruições acontecem e ressentimentos aparecem. Konoha começa a suspeitar dos Uchihas terem planejado o golpe com a Nove Caudas e, como resposta, os obriga a morar em um canto isolado de Konoha, com a desculpa de que é uma área ideal para treinamento. Passa um pouco da história e agora Itachi já é mais velho. A vida se torna um verdadeiro desafio. Quando Nabu, agindo em nome de Konoha, ele vigia o próprio clã em segredo. E quando entre os Uchihas, ele é visto como um informante dentro de Konoha, vivendo uma vida dupla. Até que a tensão encontra o seu ponto máximo e o seu clã decide aplicar um golpe de estado em Konoha. Itachi escolhe ficar ao lado de Konoha e revela as intenções do seu clã. Konoha volta com uma dolorosa opção: escolha os Uchihas e acabe morto com eles, ou mate todo o seu clã e salve Konoha e o seu irmão mais novo. E Itachi, como odiava guerras, não desejaria fazer parte de uma entre amigos e parentes. Para evitar um futuro onde Konoha e o clã Uchiha terminavam em destroços, apenas o seu clã precisou terminar. Depois do assassinato do seu clã, ele foi caçado pela própria Konoha, manchado como um assassino vil e sem coração, odiados por todos que ele salvou. Mas o seu coração se manteve bom. Quando revivido, ele teve uma outra chance de parar uma guerra, e assim o fez. É por isso que comecei com a frase do Nietzsche: que não me mata, me fortalece. Itachi é um personagem que, apesar de todas as adversidades, continua a lutar pelo bem maior. Se algo não te mata, deve ser usado como força para reviver uma versão mais poderosa sua. Mesmo Itachi tendo que matar a própria família e enfrentar o abismo de matar o próprio povo, seu caráter não cedeu. Ele ainda era o mesmo Itachi que odiava guerras e faria de tudo para evitá-las. Ele ainda era o Uchiha Itachi da Folha. E de um lado temos um personagem que assassinou todo o seu povo para evitar uma guerra, do outro temos um que marchou com todas as forças em direção aos inimigos. A história de Shingeki no Kyojin é o maior exemplo de que bem e mal é apenas uma questão de perspectiva. Começamos o anime vendo uma criança sonhando em entrar para a tropa de exploração e conquistar terras desconhecidas quando crescer. Esse garoto, então, vê um titã terrível destruindo sua terra natal, seus entes queridos morrendo e sua mãe sendo devorada por um titã. Esse garoto, após tudo isso, promete exterminar todos os titãs e enfim consegue, só para descobrir que os titãs não passam de um simples pedregulho perto do oceano que se revela diante deles. Por serem descendentes de Eldia, seu DNA pode se transformar em titã e o mundo acha que isso é o sangue do diabo. Marley revela para o mundo que todo esse tempo de paz só foi conquistado porque havia um Eldiano pacifista entre eles, manipulando todos para que a paz reinasse. Mas agora, ele havia sido morto por Eldianos furiosos, e se todos não se unissem para acabar com esses Eldianos, o mundo seria exterminado por eles. Ele esmaga inocentes e faz daquela criança que foi oprimida o opressor para o mundo.
Ele ativa o estrondo e esmaga 80% da humanidade, e os 20% sobrevivem graças a Mikasa, que agora é vista como um herói para a humanidade e um tanto quanto vilã para Paradis. Você leu o mangá e não entendeu bem as atitudes do Eren? No anime elas foram mais lógicas. A destruição de 80% da humanidade igualou o nível civilizatório do mundo fora das muralhas, assim igualando o poder de fogo das nações. Todos os Eldianos deixaram de se tornar titãs, assim salvando personagens queridos da morte e acabando em partes também com a relação dos Eldianos com o poder dos titãs. E o Eren absorveu toda a vilania, reduzindo o impacto do ódio do mundo sobre Eldia. Meus amigos agora são os salvadores do mundo que restou, por assim dizer, para o mundo, e um tanto quanto vilões para Paradis, mas com respeito de alguns, ódios de outros, um meio termo. Eren colocou aqueles que ele amava na melhor posição possível, mesmo que isso custasse 80% da humanidade, sua vida e sua reputação para a história. O que aprendemos com Eren não é uma mensagem boa, apenas realista. Na pior hipótese, você é o vilão. Eu, no entanto, gosto de ver por uma boa ótica. Pelo fato de vermos a história do Eren, que lutamos entre repudiá-lo e entendê-lo. Mesmo que ele seja um genocida, nós o perdoamos o tanto quanto podemos, porque sabemos da sua história. Se todos soubessem das histórias uns dos outros, também perdoaríamos uns aos outros. E talvez a humanidade não se esmagasse em ataques. Suguru Geto é um cara de significado. Seu propósito de vida era defender os mais fracos das maldições. Era isso que dava significado para suas atitudes. Mas, no arco do passado do Gojo, vemos o seu significado sendo questionado. A missão dele e do Gojo é defender a Riko de assassinos, mas a ironia ao seu significado já começa aí. A Riko precisa ser protegida, pois Mestre Tengen, uma entidade que protege o mundo Jujutsu, precisa dela como receptáculo, e algumas pessoas não querem isso. O Suguru e o Satoru defendem ela dessas pessoas, mas como também irão sacrificá-la no final, eles a fazem ter ótimos dias de vida, com viagens e etc, mas acabam também gostando dela, e decidem, no último momento, que ela não precisa se sacrificar, que pode fugir disso tudo com eles. Chorando, ela aceita, então ela é morta. Depois descobrimos que o Tengen tinha outro hospedeiro, então de nada adiantou terem matado a Riko para o Tengen. Somente a Riko saiu perdendo nisso tudo. Primatas sujos. A partir daqui, seu significado já está em xeque. Surge um aluno novo e otimista que vai para uma missão caçar maldições. Ele até diz que vai trazer umas lembranças e pergunta se ele gosta de algo doce ou se prefere algo salgado. Então, o garoto volta num saco do necrotério. Ele começa a pensar sobre qual é o significado de ser um feiticeiro. Por que aquele garoto e a Rika morreram? Pelos humanos, os próprios criadores das maldições? No entanto, até aqui, Suguru não tem um significado para matar os humanos. Ele começa a ter um significado para não ver sentido em sacrificar a sua vida e dos seus amigos pelos humanos. Mas não passa daí. É só quando a Yuki sugere que, ao invés de matar maldições, eles tinham que impedir que as maldições nascessem. A Yuki faz uma das piores coisas para o Suguru. Ela dá significado para ele. Quando Gojo sugere matar todos aqueles humanos felizes com a morte da Riko, o Suguru recusa, pois ele não vê significado nisso. Porém, quando a Yuki conversa com ele, ela entrega um ótimo significado para aquela ação. O Suguru vira um vilão, mas um vilão que simplesmente quer acabar com o mal pela raiz. Se ele pudesse sugar todas as maldições dos humanos sem precisar matá-los, ele faria. Mas isso não é possível. Ele é o maior inimigo das maldições, mas, ironicamente, como os humanos são criadores dela, ele precisa matá-los. É um dos vilões de mais bom coração que existem, mas que não mede meios para chegar no seu objetivo final. Tudo que ele quer no fim é um mundo sem o mal das maldições. Se a gente olhar as atitudes desses 4 personagens, a atitude do Kira é a menos pior de todas. No entanto, ele é o maior vilão entre os 4. O Itachi matou a família, mas para salvar Konoha. O Eren matou a humanidade, mas para salvar a família. O Guru tinha a intenção de matar os humanos, mas quem ele queria matar mesmo eram as maldições. O Kira matou assassinos e bandidos, mas ele não tem um mais. Ele não quer salvar pessoas de bandidos. Ele quer simplesmente ser um deus do novo mundo. Percebemos isso porque nunca vemos ele sofrendo. Ele não tem um trauma de bandidos, nem viu amigos morrerem por assassinos ou algo do tipo. Em nenhum momento no anime inteiro nós vemos o Kira chorando ou demonstrando afeto por alguém de verdade.
Quando ele morre, Kira ri no túmulo dele, de um modo que até o próprio Shinigami fica assustado com essa reação. E quando seu pai está prestes a morrer, ele só pensa em uma forma de obrigar o seu pai a escrever o nome do Melo, sendo frio e calculista até mesmo agora. Esse sangue nos olhos do Kira não é para salvar as pessoas de bandidos e assassinos, mas sim para se sentir um deus de um novo mundo. As pessoas do mundo dele iriam um herói manchado como vilão pela política, quando na verdade está certo. Mas nós que os conhecemos bem, sabemos que a verdade profunda é que ele de fato é um vilão mal intencionado com boas atitudes. Esses são bons vilões. Suas reflexões são tão profundas e tão bem trabalhadas que torcemos para nunca termos que estar em situações similares a deles. Você sacrificaria aqueles que ama por um bem maior? Ou sacrificaria o bem maior por aqueles que ama? Quando as regras da decência e da ética não se aplicassem mais, você ainda seria o mesmo em momentos de tensão?